Paz Deus com todos. Shalom. Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos, bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Joia, sejam muito bem-vindos. Mais um minutinho, a gente já inicia a nossa live, tá bom? Sejam muito bem-vindos. Sejam bem-vindos. Nós já vamos dar início à nossa live. Sejam bem-vindos. Mais um minutinho, nós vamos dar início à nossa live. Adeus. Amém, Alane, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Joia, seja bem-vinda. Já me perguntaram por que eu falo shalom, shalom. Olha, eu falo shalom, shalom, porque shalom é uma palavra que significa paz, tá bom? Lá na Bíblia é bem provável não, era essa palavra que Jesus usava quando ele chegava nas casas. Então ele falava shalom, que significa paz, prosperidade, saúde e segurança. É uma palavra completa. Até hoje os judeus usam muito a palavra shalom, tá bom? Já vamos iniciar a nossa live aí. Bem-vindos quem está chegando. Bem-vindos, bem-vindos. Eu vou acertar meu áudio aqui, tá? Parece que tá dando um retorninho. Tá dando retorno, né? Tá. Ah, eu já sei porque tá dando retorno. É porque o Alexandre tá do meu lado e aí tá indo lá no microfone dele. Ah, entendi. Por isso o retorno. O Alexandre tá aqui do lado. Tá aqui. Joia. Nós temos 315 pessoas na nossa live, então eu quero primeiro agradecer a presença de vocês. Aqueles que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar de um tema muito bacana, muito importante. Tá dando retorno para vocês ainda? Tá? Lê, eu acho que nós vamos ter que mudar. Só um minutinho aí. E daí acaba o retorno. O Alexandre vai mudar aqui a geografia dele. Vamos ver aqui como fica. Enquanto isso, pode pedir pro pessoal mandar os aviãozinhos, né, irmão Anderson? Isso, pode ir mandando aviãozinho, né? Acho que lá. Aproveitando aqui, tô mandando. Isso. Tá fazendo barulho, né? Espera lá que vai. Melhorou agora. Melhorou, era o retorno do Alexandre. Era o retorno do Alexandre. Porque ele tá pertinho, então o microfone dele tá pegando a minha voz. Ah. O microfone dele tá pegando a minha voz. Vai melhorar agora, tá, gente? Sejam muito bem-vindos, os que estão chegando agora. O Alexandre vai começar a fazer a tradução pra gente. Como que tá o som agora aí, pessoal? Alane, você tá tendo algum barulho? Pra mim ficou ótimo, mas eu perdi o Alexandre. Tá, o Alexandre ele tá voltando já, gente. A gente tá fazendo aqui uma mudança aqui, né? Logística, pra gente conseguir não dar retorno pro microfone do Alexandre, tá bom? O Alexandre tá participando com a gente. Agora pra mim ficou ótimo. Maravilha, vamos ver como que vai ficar aqui agora. Qualquer coisa eu peço pro Alexandre, na hora da apresentação, ele deixa o áudio aberto, depois ele fecha o áudio, tá bom? Enquanto o Alexandre não vem,
apesar que tem muita gente que vai precisar da tradução simultânea, tá bom? Então aguardem um minutinho aí, a gente vai retornar com o Alexandre e vamos fazer uma live muito top sobre esse assunto. Mais um minutinho só, tenha um pouquinho de paciência, tá bom? Sejam bem-vindos aqueles que estão chegando aí agora. Um beijo no coração. Aliás, um beijo grande, olha, tem muita gente. Ó, Mato Grosso está com a gente, Paraná está com a gente, Minas Gerais está com a gente, Alagoas está com a gente, Bahia está com a gente, Pernambuco está com a gente. Um beijo para os irmãos lá de Feira de Santana que estão com a gente. A nossa região aqui, Hortolândia, Sumaré, Campinas. Tem gente da Europa, né, Alane? Fala um pouco. Aí, tem gente da Europa. Legal. Vamos lá, vamos tentar chamar o Alexandre de novo? Vamos tentar chamar o Alexandre de novo. Ou se ele mudar de cômodo, talvez, né? Foi o que a gente fez agora. Ó, tem prima minha aí de Pernambuco também, ó. Veio de Luxemburgo. Legal. Pronto, o convite foi para o Alexandre. Vamos ver lá. Vamos ver como que vai ficar agora. Opa. Melhorou um pouco. Eu vou falar mais baixo, daí não dá retorno. Vocês conseguem me ouvir? Consegue aí, Alane, me ouvir? Eu consigo, mas eu escuto o retorno. Meu computador está perto aqui. Um grande amigo. Olha o que ele faz. Ele vai pra lá, ele vai pra lá. Ele mexe no microfone, ele faz barulho. Faz barulho. Vamos lá, legal. Pergunta aí se agora tá legal. O seu tá ótimo. Ficou legal agora? Ficou. Tá bom, legal. Vamos lá, tem muita gente. Ó, São Miguel Paulista, Bauru, Deus abençoe a todos aí que estão na nossa live hoje, tá bom? Ah, estão pedindo para tirar o fone dele. Alexandre! Beijo para quem deu essa... Alexandre, tira seu fone. Tira seu fone e você... Acho que vai dar certo, ou não. Ah, porque ele não vai me escutar. Tô escutando sim. Tá escutando sim. Ah, então tá bom. Olha, gente. Bom? Alexandre, põe o fone. Vamos lá, vamos iniciar. É assim mesmo. Põe o fone, vamos iniciar. Acaba melhor daquele jeito. Legal, gente. Meu nome é Anderson Passos. Eu sou graduado em administração de empresas, pós-graduado em gestão de pessoas e sou um entusiasta da Bíblia. Tem muita gente que me conhece que está aqui na live hoje e sabe que eu sou um grande entusiasta da Bíblia. Eu amo ler a Bíblia, eu amo de coração entrar e dar uma mergulhada nos textos bíblicos aí. Tenho meus pontos de vista e hoje nós vamos falar um pouco sobre o livro de Ruth. É um livro muito especial, é um livro que os judeus dão muito valor. Nós, evangélicos, católicos, também damos muito valor e é sobre esse livro que a gente vai falar hoje. Comigo está a Alane, que está em Paris agora, né? E lá em Paris, qual o horário aí, Alane? Seu? Agora aqui, ó, são 1h e... Deixa eu ver quantos minutos. 1h e 8 minutos. Aqui já é segunda-feira. Meu Deus! Tá melhor para vocês aí? Olha que coisa. E a Alane vai se apresentar agora e depois a gente passa a palavra para o Alexandre se apresentar também. Vamos lá, Alane. Tá bom. Então, eu sou a Alane, eu tenho 37 anos, sou de formação inicial, minha formação é em fisioterapia. Eu fui formada em fisioterapia em São Paulo, na USP de São Paulo. E depois eu acabei fazendo uma parte de graduação e especialização em gestão em saúde. E quando me mudei na França, trabalhei aqui com pesquisa clínica para o Ministério da Saúde, trabalhei no Instituto de Oncologia Europeu. E recentemente eu fiz uma nova guinada na minha vida, fui dar movimento para as pessoas de outra maneira. Então eu passei a minha certificação de coach em Genebra, né, na Suíça. E hoje eu atuo como consultora de conflitos familiares, eu atendo famílias que estão passando, principalmente mulheres que estão passando por uma transformação, mudando de carreira, mudando de estado, né, de repente na própria vida pessoal, que elas estejam mudando. Então eu acompanho essas mulheres dando movimento, não
pela reabilitação física, mas dando movimento aos projetos dela, aos sonhos dela, acompanhando elas nas dificuldades que elas têm. E aí eu vou até puxar já um pouquinho o gancho, né, porque a gente vai falar de Ruth, e Ruth foi uma mulher que saiu do país dela, da região dela, e foi assim que eu fiz também. Faz 12 anos que eu saí do Brasil, e há 12 anos eu moro na França. Morei aqui por 9 anos, primeiramente em Paris, fiquei 1 ano e meio numa outra região, que chama Borgonha, que é entre Paris e Lyon, e agora, desde de março, eu voltei para Paris, então tô aqui de volta. Me fala bastante a história de Ruth, porque ela faz essas mudanças aí, tem um pouquinho de lembra um pouquinho a minha trajetória. Legal, Alane. Seja muito bem-vinda. Alexandre, sua vez. Eu acho que o meu foninho não vai dar certo aí. Tá me ouvindo, Alana? Tô ouvindo. Tá, legal. Bom, meu nome é Alexandre. Na comunidade surda eu tenho esse sinal para poder ser conhecido na comunidade surda. Sou intérprete de formação. Trabalho também com formação na área, o meu trabalho de propaganda, né? Trabalho com... faço identificação para empresas. E hoje, de uma forma especial, o Anderson é meu amigo de longa data e também sinto um carinho muito grande por ele. E hoje ele me fez esse convite para poder estar aqui com vocês nessa live. Prazer conhecê-la. Alane, feliz demais em poder estar aqui participando junto com vocês e também estar um pouco aprendendo. Vou dar a sinalização e interpretação desse diálogo nosso, é um bate-papo, né? De uma forma informal, mas de uma forma de extrema importância, porque nós sabemos como está acontecendo aí no cotidiano da vida das pessoas e tem aí experiências na vida de cada um, quando vocês estão participando com conselhos, sempre participando e adquirindo aí esse conhecimento. Isso é muito bom, muito obrigado por esse convite. Muito bom. Seja muito bem-vindo aí, Alexandre. Bom, vamos lá. Tá bom o som para vocês? Agora, quando fica assim pertinho, ficou melhor, eu achei. Tá, eu vou ficar aqui vou ficar segurando aqui para a gente não ter problema de som, tá bom? Joia, vamos lá. Então, nós vamos falar sobre o livro de Ruth. É um livro muito importante e antes de falar desse livro, eu quero dizer que esse livro ele é muito lido todos os anos pelos judeus, porque lá na época de Pentecostes, que até hoje eles têm essa festa, não tem esse nome, o nome de hoje é Shavuot, ou Festa das Semanas. Tá? Por que semanas? Porque a partir da Páscoa se conta 7 semanas, então 7 vezes 7, 49, mais o dia da Páscoa, 50 dias. Por isso que ganha o nome de Pentecostes, que são os 50 dias. E depois, nesse dia depois do 50º dia, né, eles vão falar aí e vão ler sobre o livro de Ruth, porque é justamente o livro de Ruth que fala um pouco de colheita, de como que acontecem as colheitas em Israel. Foi justamente nesse período que a história se desenvolveu dessa família, que é uma família que a gente tem bastante coisa para aprender com ela, e é disso que a gente vai falar hoje. Eu gostaria que a Alane discorresse um pouco aí sobre o contexto de como acontece essa história, e a gente já vai entrar na história de Ruth. Tá ótimo, então. Então, eu fico muito feliz de contar a história de Ruth, né? Eu pude conversar um pouquinho com o irmão Anderson a respeito disso. Para mim, ela tem uma importância pessoal, porque no convite do meu casamento eu coloquei a mensagem, uma parte, né, do diálogo que ela tem com a sogra dela. E eu jamais imaginaria que eu atravessaria também o mundo e ia para outro lugar como ela fez, para seguir e dar origem à família dela em outro lugar. Então, para mim é muito, muito especial falar dessa mulher. Então, como que acontece a história dela, né? Então, a história, né, começa num contexto na época dos juízes. Então, se a gente puxar um pouquinho para contextualizar em que época isso está acontecendo, a gente consegue encontrar referência lá no livro de Juízes, entre o capítulo 6 e 7, e a gente vai ver que até acho que não me engano, no capítulo 6, tem a parte que Gideão ele vai lutar
Muito provavelmente, né? Isso acontece. A questão de datas, às vezes, não fica muito certinho, às vezes a gente fica com esses, né? Mais ou menos a gente consegue encaixar, então provavelmente, quando lá Gideão, no capítulo 6, ele está lutando contra os midianitas para tentar garantir a alimentação e a comida que estava faltando para o povo. Então a gente consegue linkar e ver que esse mesmo período de fome é o período que a família de Elimeleque e Noemi estão enfrentando. Então eles saem da terra deles, né? Eles saem de Belém Efratá e eles vão para a terra de Moabe. E aí a gente puxa o gancho de novo, Moabe. Quem que é Moabe, né? Moabe nada mais do que, se vocês lembrarem, lá atrás, bem lá atrás, na época de Ló, ele perdeu a esposa e uma das filhas dele embriagou o pai e ela, né, teve uma relação com o pai e dessa relação nasce um filho que ela chama de Moabe. Então a terra dos Moabitas é uma terra, né, que tem esse tronco comum e vem lá da família de Ló. Então eles vão para esse lugar, chegando lá, eles encontram, eles têm 2 filhos, né? E esses filhos se casam com moabitas. Então, uma se chama Orfa, a outra se chama Ruth, que a gente vai estudar durante as próximas semanas. E acaba acontecendo essa instalação da família nessa nova terra, fugindo, né? Pelo contexto que eles estavam passando, fugindo da fome, eles foram se instalar lá. Então, o contexto mais ou menos isso. Não sei se eu resumi muito bem, irmão Anderson, não me corrige aí. Perfeito. Ficou muito bom, Alane. Joia, dentro desse contexto, então, o que a gente vê, né, que melhorou o som para vocês, eu tirei o fone. Tá? Tá, joia. Então, vamos lá. Nesse contexto, o que a gente vê, né? Nós vemos que Israel está passando por um momento muito complicado, um momento muito difícil, mas não é um momento que está faltando chuva, não é um momento que está faltando... que a terra está ruim para produzir. Não, muito pelo contrário. Mas Israel está sendo atacada por seus inimigos. E se nós olharmos o livro de Juízes, nós vamos ver exatamente isso. Os medianitas, eles entram dentro da terra de Israel e eles vão limpando tudo como um exército de gafanhotos, né? O que aconteceu lá é que Gideão resolveu lutar. No caso da família aqui, né, de Elimeleque, não foi o que aconteceu. Elimeleque resolveu tomar um outro caminho. Vamos para a leitura e aos poucos a gente vai desenvolvendo o assunto. Eu vou chamando a Alane para ajudar a gente, tá bom? Vamos lá. Livro de Ruth, capítulo 1. Noemi e suas noras, Orfa e Ruth. E sucedeu que, nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele e a sua mulher e os seus 2 filhos. Ótimo. Aqui a gente já tem uma ideia do que está acontecendo. A gente viu que tem fome, a família precisa sair. Não que precisa, né? Elimeleque, ele toma essa decisão, ele fala, eu não vou ficar aqui, vamos para outro lugar, vamos tentar nossa vida em outro lugar, vamos tentar fazer uma coisa diferente. Então ele convida a sua esposa e os seus 2 filhos para irem para a terra de Moabe. Só para vocês terem uma ideia, Moabe ficava a 300 quilômetros de Belém. Então era uma caminhada longa para eles chegarem até lá. E é claro para nós que a fome que estava acontecendo em Israel não acontecia lá. Ou seja, não era uma questão de clima, não era uma questão de temperatura, não era uma questão de chuva. A questão aqui era exatamente a opressão dos inimigos sobre Israel. Então eles tomam essa decisão, e quantas vezes na nossa vida, né, porque a gente é oprimido, a gente acaba aqui tomando uma decisão. Você que está vendo essa live aí hoje, pode ser que você esteja passando por uma situação como essa, né, uma situação semelhante, e de repente a opressão é tão grande na tua vida que você começa a tomar decisões, e nem sempre as decisões são as melhores, às vezes são, mas às vezes não são. Mas enfim, geram decisões. E é disso que a gente vai falar nesse primeiro verso aqui. Quando nós vamos para o verso 2, e era o nome deste homem Elimeleque, que significa o Senhor é rei. Eli significa Deus, e Melech significa reinado ou rei. Então, Elimeleque é o Senhor é rei. Olha que nome lindo que esse homem tem, né? E aí ele vai com Noemi. Noemi significa uma pessoa agradável, uma pessoa boa, uma pessoa suave. É exatamente o significado do nome.
E aí ele pega também Malom e Quilion. Malom, olha que interessante, gente. Por isso que a Bíblia traz umas coisas tremendas pra gente. Malom significa adoecido. Provavelmente, Malom nasceu e tinha problema sério de saúde. Quilion significa fraco ou débil, alguém que também pode contrair enfermidade com facilidade. Então nós vemos essa família saindo de dentro de Israel, porque estão com fome, tomaram a decisão de viajar 300 quilômetros na direção de Moabe, da terra de Moabe, e aí vai então, e era o nome do homem Elimeleque, o nome da sua mulher era Noemi, e os nomes dos seus filhos eram Malom e Quilion. Efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. Antes de eu passar a palavra para a Alane, olha que interessante, né? Belém, em hebraico, se fala assim, ó, Beit Halem, Beit Halem, Beit, casa, Halem, pão, casa do pão. E olha que coisa, né? Na casa do pão não tinha pão. E aí eles tiveram que ir para Moabe. Alane, agora uma pergunta que eu te faço, como você é uma pessoa que ajuda as pessoas a tomarem, não a tomarem as decisões, mas pensarem nas decisões que vão tomar. A gente olha para a situação dessa família, né, e realmente eles estavam passando por uma dificuldade muito grande. Ou eles ficavam e enfrentavam o inimigo, ou eles saíam e fugiam para Moabe. Como que fica isso para a gente entender na cabeça de um ser humano? Como que estava a cabeça de Elimeleque, de Noemi? Você consegue explicar o que está acontecendo na cabeça deles? Eu imagino, assim, né, que tem duas questões que eu queria abordar nesse ponto. A primeira coisa é a questão do que é viver uma família onde tem 2 filhos, provavelmente doentes, enfermos, e a dificuldade que deve ser viver uma família assim. E não somente viver numa família assim, a gente está vivendo num momento em que o país, ou a região onde a gente mora, está passando por uma crise alimentar, uma crise de guerra, uma crise de, enfim, um momento de dificuldade. Então, isso já deve ser um conflito muito grande, uma dificuldade muito grande, porque já estando com uma família saudável, com filhos saudáveis, viver confrontado, né, a crises financeiras, a momentos difíceis, a momentos de sequidão, já é difícil. Com os filhos doentes deve ter sido muito mais. E eu imagino que hoje, em tempos de pandemia, essa é uma realidade que a gente também está confrontando, né? Qualquer semelhança não é mera coincidência, porque a gente está num momento de crise, a gente está aqui, pelo menos na França, no primeiro discurso do presidente francês, ele disse para a população: nós estamos em guerra frente ao Covid. Nós estamos em guerra. Então, a gente vive nesse clima aqui, pelo menos aqui a gente vive nessa questão de ser controlado, de ter a questão do confinamento, enfim. Então, nós estamos vivendo nisso, e eu imagino para essa família o que deve ter sido passar por isso, junto com o enfrentamento de uma enfermidade de 2 enfermidades dentro de casa. Então, só aí a gente já pode aprender e ver que a gente pode imaginar, né, que tenha sido muito difícil. E aí eu chamo a atenção para uma coisa que hoje, né, a nossa geração se vê muito confrontada, que é a questão da ansiedade. Porque a própria ansiedade, né, quem foi que nos deu a ansiedade? A própria ansiedade foi dada por Deus. É um modo de proteção nosso. Quando a gente está ansioso, é para a gente liberar dentro do nosso corpo as reações necessárias para ou correr ou fugir. No caso deles, eles fugiram, né? Ou lutar ou fugir. E no caso deles, eles fugiram. Gideão lutou, mas eles fugiram. Então, até o próprio organismo da pessoa faz isso. Quando a gente está num momento que a gente tem medo, que a gente se vê confrontado com alguma coisa, algum perigo, Deus nos deu essa ansiedade adaptativa, uma ansiedade natural, para nos proteger disso. Ou você luta, ou você foge. E eles, né, aqui a gente vê bem a aplicação disso. Gideão lutou pelo povo e ficou com o povo, e eles fizeram outra coisa, eles fugiram dessa situação estressante. Por certo, justamente no modo até de proteção, vou atrás de cuidar dos meus filhos, porque eles já estão doentes, se ainda passarem fome, deve ser ainda muito pior. Então vamos tentar a vida desse jeito. Então, quando a gente se vê confrontado com isso, né, muitas das vezes eu acompanho famílias que têm crianças doentes, e às vezes
toda a família se adapta para aquela criança doente, a reabilitação daquela criança. Então, tudo isso eu acho que faz muito, assim, a gente pode chamar para a nossa vida, né, dos nossos familiares e o momento que a gente está vivendo atualmente, acho que faz totalmente, tem uma aplicação enorme. Legal. E agora, ouvindo você falar, né, e vendo o significado do nome de Elimeleque, que é Deus reina, a gente entende que provavelmente é uma família que crê muito, né? E não vai para o enfrentamento, justamente por isso, por conta do que você falou. Talvez os filhos doentes jamais iriam participar de uma guerra naquela situação, né? Mas o que a gente vê no verso 2 é exatamente isso. Eles saem de Belém de Judá, né? E vão para os campos de Moabe e ficam ali, né? Quer dizer, eles fazem residência ali. Mas olha que coisa interessante no verso 3. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Então, provavelmente no tempo que eles chegaram ali, começaram a habitar ali, infelizmente o Elimeleque morreu. Não foi uma notícia muito boa que a família teve, mas não vamos dizer nem que foi fruto da decisão deles, né? Não podemos dizer que foi isso. Por certo, o Senhor já tinha designado que a data dele ia chegar, e chegou justamente nos campos de Moabe. No verso 4, os quais tomaram para si, os meninos, os filhos, mulheres moabitas, e era o nome de uma órfã e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Eu queria falar um pouco desse verso, porque ele me chama muita atenção pelos nomes, de novo. É um livro que eu gosto demais, gente. É um livro que eu gosto demais, é o livro de Ruth, e ele chama muita atenção pelos nomes, né? A gente olha para Noemi, e quando a gente vê o nome dela, é uma pessoa agradável, uma pessoa simpática, uma pessoa que faz amizade fácil. O próprio nome dela já diz isso. Quando a gente olha para órfã significa nuca, a parte de trás da cabeça. Ou alguém que se vira, ou alguém que dá as costas. Olha que coisa interessante, né? Como os nomes tem um grande significado na Bíblia, né? E Ruth, olha o significado de Ruth: companheira, amiga, ajudadora. É muito forte isso daqui, né? Então, só por esse vislumbre que a gente tem do livro, a gente vai vendo que os nomes têm um grande significado dentro da Bíblia e um grande significado agora para nós, né? Porque as pessoas aqui, elas vão mostrando a sua personalidade através do nome. Quem elas são, ou seus defeitos, ou também as suas qualidades. A Alane falou sobre os moabitas, né? E só para a gente pensar lá atrás o que ela falou, para quem está chegando na live agora, quem são os moabitas, né? Vocês lembram lá das 2 cidades que o Senhor destruiu, Sodoma e Gomorra? Que teve Ló, sobrinho de Abraão, que o anjo foi falar com ele, sai da cidade, não olha para trás, não olha para o teu passado. Aí Ló vai com aquela alegria, chama os filhos, né, as filhas, desculpa, os genros zombam dele, enfim. Ele sai da cidade, Deus manda fogo, enxofre do céu, consome a cidade, e a pobrezinha da mulher de Ló olha para trás, olha para o passado e acaba se tornando uma estátua de sal. As meninas acham que o planeta todo está destruído, que foi uma coisa horrenda para elas. Elas acreditam que não tem mais humanidade, e elas pensam assim: agora só sobrou eu, a minha irmã e o meu pai Ló. O que nós vamos fazer para continuar com a humanidade? Então elas embriagam o próprio pai com vinho e se deitam com o próprio pai. Primeiro a mais velha, depois a mais nova. E as 2 engravidam, e de uma delas nasce Moabe, da onde depois iam surgir os moabitas, que ficavam ali perto do lado direito do Mar Morto, na entrada de Israel, bem ali perto da entrada de Israel, a 300 quilômetros de Belém. Então eles foram para lá, peregrinar lá. Olha, eles saem de Belém, que Belém significa a casa do pão. Gente, não é à toa, né? Tinha que chamar casa do pão, né? Bet-Halem, casa do pão, porque o nosso pão, o pão da vida, nasce lá em Belém. E por isso a casa do pão, o pão que hoje serve todo o planeta, e hoje de alguma forma, não em forma de pregação, mas numa forma de bate-papo sobre a Bíblia, a gente começa a sentir um pouco desse gosto desse pão, que é a palavra de Deus. Espero que você que está nessa live possa estar absorvendo, possa estar comendo esse tipo de pão. Agora, Alane, eu fico pensando nisso daqui, sabe? É uma coisa que me chama muita atenção acerca dos nomes, né? Ou aquilo que a gente dá para os nossos filhos, ou aquilo que a gente
manda para os nossos filhos em forma, vamos falar aqui, eu não sei se é essa palavra aqui, mas em forma de energia, porque às vezes os pais mandam energias tão negativas para os filhos, né? E às vezes muito positivas, e eu acho que os nomes têm muito a ver com isso. Fala um pouco disso aí pro pessoal, você que mexe muito com essa parte humana das pessoas, como que é essa coisa de mandar energia? Essa coisa de mandar energia bom, não somente como energia, né, mas a gente que crê no nosso Criador, que fez tudo pela palavra, né, justamente falando pela palavra, e tudo foi criado pela palavra, pelo falar de Deus, depois a palavra se torna carne e ela vive entre nós. Então tudo isso tem um poder. Quando a gente fala qualquer coisa para os nossos filhos, para o nosso marido, para a nossa família, tem um poder, né? E aí fica o cuidado, né? Eu acompanho muitas mães, e eu falo, cuidado com o que vocês falam para os filhos de vocês. Não somente no nome que vocês vão dar, que sim tem um impacto, né? Como a gente viu muito do desfecho da história de cada personagem na Bíblia, de cada homem e mulher de Deus, que então na Bíblia tem uma ligação com o propósito deles, com a história deles. Não só isso é importante, mas também o que a gente fala, o que a gente nomeia para os nossos filhos. Tem mãe que às vezes fala assim, você é um preguiçoso, não faz nada. Ou então fala assim, que menino burro, não aprende nada, nunca vi menino burro. E aquilo ali, quando é a mãe ou o pai que está dando, né, ou mesmo às vezes até o professor. Eu já fui professora aqui na França e a gente vai ver muito isso. Tem alunos que ficam marcados a vida inteira escolar porque um professor disse que ele tinha dificuldade, que ele era burro, ou você não aprende nada, e aquilo ali fica perpetuando a pessoa. Então, nós que sabemos o poder da palavra, que foi capaz, a palavra de Deus foi capaz de criar tudo que nós vemos e a gente contempla, as nossas palavras, o que a gente fala para os nossos filhos, os nomes fofos ou os xingamentos que a gente utilizar vão marcar as crianças. Eu costumo dizer que a personalidade de uma criança, quando ela nasce, é uma tela em branco, e cada evento, cada coisa que vai acontecer, a cada acontecimento vai colocando um tipo de tinta e vai pintando a tela dessa criança. E tem crianças, filhos e hoje adultos que tiveram muito de coisas, né, cinzentas, coisas feias que foram colocadas na tela da vida deles por conta, muitas das vezes, pelo próprio âmbito familiar, pela própria família, que vai colocando, às vezes um apelido que vai colocando nos filhos vai marcar ele para a vida toda. Então, eu tenho muito cuidado, faço muita atenção com isso e oriento as pessoas ao meu redor a atenção com o nome que vocês colocam nos filhos de vocês, o que vocês falam para eles, porque se uma criança, né, eu costumo dizer, o que educa é a maturidade de quem educa, né? O meu filho vai ser tão maduro ou mais, eu espero que ele seja muito mais, né? Como que ele seja flecha na minha mão, que ele vá muito mais longe do que eu cheguei. Então, a minha personalidade madura é o que vai ajudar meu filho a amadurecer. E se eu me entrar no joguinho e começar a achar que eu posso falar qualquer coisa para as crianças porque eles não vão prestar atenção, eles são pequenos, não, infelizmente não. Se nós machucarmos os nossos filhos, eles vão levar isso para a vida toda. Nós somos os primeiros aprovadores, né, ou destruidores dos nossos filhos. Nossa, muito forte isso. Legal, Alane. Agora vamos lá, então. No verso 4, nós vimos que os meninos se casaram, mas olha que coisa, gente. No verso 5, e morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Meu Deus, que tristeza agora na vida de Noemi, tudo isso acontecendo lá nos campos de Moabe, ela não tem nenhum parente próximo, agora ela só está com as suas 2 noras. Eu imagino a dificuldade dessa mulher. Não é à toa que esse livro é tão lido entre os judeus, justamente em Pentecostes. Gente, para você que está vendo essa live, só para vocês terem uma ideia, lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, é muito provável, tá assim, 99,99% que eles estavam lendo o livro de Ruth, orando, buscando o Senhor, porque é costume até hoje entre os judeus lerem o livro de Ruth, justamente porque toda essa cena ela vai se desenvolvendo na época das colheitas, tanto em Israel como Moabe. Então, provavelmente, lá em Atos dos Apóstolos, eles estavam fazendo menção desse livro, sobre a beleza desse livro. Aliás,
Em Pentecostes, ou Shavuot, como é conhecido, o Senhor deu os mandamentos, depois vocês leiam lá em Êxodo 20, o Senhor deu os mandamentos para os judeus justamente nesse período, no período de Shavuot, no período que nós chamamos de Pentecostes, tá bom? Foi bem aí. E lá na frente, olha que interessante, aqui o Senhor dá a palavra, os mandamentos, e lá na frente, no mesmo período, ele derrama o Espírito, né? Os cristãos conhecem o Espírito de Deus e aqui atrás os judeus conhecem os mandamentos de Deus. Nós, às vezes, não damos o devido valor nos mandamentos aqui atrás, porque a gente fica mais preso no Novo Testamento, mas nós recebemos o Espírito. E eles não dão tanto valor no Novo Testamento, mas eles receberam a palavra. Olha que coisa interessante, né? Fica essa dualidade para a gente entender o que aconteceu. E agora, essa coisa tão triste que acontece na vida de Ruth, que é perder, além do marido, os seus 2 filhos. No verso 6, então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do seu lugar onde estivera, ela e as suas 2 noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá. Então, o que aconteceu? Chegou a notícia lá nos campos de Moabe que Deus tinha feito um milagre em Israel. E qual tinha sido esse grande milagre, né? Sem dúvida alguma, Gideão, junto com os juízes, tinham colocado os medianitas para correr. Então eles começaram de novo a produzir, a terra começou de novo a produzir e não tinha mais o inimigo para levar embora. Olha que coisa interessante, né? Então teve o tempo da seca, agora teve o tempo da prosperidade. Pode ser que na tua vida aí, que você que está vendo essa live, né? Você possa estar pensando na sua cabeça, meu Deus, eu estou no tempo da seca, o tempo da seca não sai da minha vida. Então não perde a sua comunhão nessa live, vai absorvendo esse assunto. O livro de Ruth tem muita coisa importante para ensinar para nós, e essa é uma delas, acreditar, crer que de alguma forma Deus vai chegar na tua vida, Deus vai aparecer de alguma forma, e essa coisa seca, esse período difícil da tua vida vai mudar, e Deus vai aparecer com um grande milagre, com prosperidade, dizendo, olha, chegou o tempo de você sair dessa situação. Alane, fala um pouco para nós então, do seu sentimento a respeito desses versos que a gente falou. Eu tenho um sentimento justamente com essa questão da colheita, né? Porque a gente, quando tá num momento de crise, a gente fala, nada dá certo, tá errado, tem isso, tem aquilo acontecendo, e a gente fica só olhando as más notícias, fica perdendo tempo com essa coisa essa coisa de ficar vendo coisa negativa o tempo todo, e em vez de passar o tempo tentando semear, porque a colheita só vai vir na hora que a pessoa semeia. Não tem como, claro, né? Para Deus nada é impossível, mas nós fazemos a nossa parte e a gente tem que aproveitar, ainda que esteja o tempo de seca, ainda que todo mundo fique falando, né? Diz, né? Quem olha a chuva, né? Não fica olhando a chuva, não vai dar nada, mas se a gente plantar, se a gente semear e ficar tentando, colocando as boas sementes, na hora que vem a chuva da bênção de Deus, a colheita vai aparecer. E aí, linkando com o assunto que a gente estava falando antes, né? Com as palavras que a gente usa, com as coisas que a gente está semeando, vai aparecer coisas boas. Nos nossos estudos, continua fazendo a nossa parte, né? Tem gente, hoje, por um lado, o fato de ter tudo na internet, a gente pode ser autodidata, ir atrás, estudar, não tem como fazer na faculdade, mas busca alguma coisa na internet, tem muito conteúdo gratuito, vai atrás, semeia, ou de repente, eu queria aprender uma nova profissão, tem tanta coisa que a gente pode ir fazendo, testando, propondo, vai semeando, na hora que aparece uma chuva, a colheita aparece. Se eles puderam colher no tempo depois da luta de Gideão, porque eles continuaram semeando, eles não pararam de semear. Podia ser que eles vinham e levavam tudo, né, as meninas levavam tudo, porque não tinha uma questão de tempo, o tempo era bom. A chuva estava acontecendo, mas eles estavam ali, trabalhando. E hoje, na nossa vida, a gente tem que fazer isso, a nossa parte. Não olhar o contexto, se está chovendo, se está feio, se está geando. Semeia boas sementes. E no tempo certo a colheita vem. Meu Deus, muito top. Legal. Muito bom.
Essa parte de parar de reclamar e semear é muito bom. Vamos semear coisa boa, então. E vamos aproveitar o gancho aqui do que ela falou, que eu estava pensando, né? Como a gente pode semear coisa boa, né? Abençoar. Se você abençoe o teu carro, abençoe tua casa, onde você chegar, chegue com palavras de bênção, né? Na tua casa, na tua geladeira, no teu armário, nos teus dormitórios, abençoe, levante a tua mão, Senhor, abençoe esse lugar, abençoa a minha vida, abençoa o meu trabalho. Isso são sementes boas que vão prosperar no tempo certo. Excelente. Sim, tem gente que tem às vezes um carro velho e fica assim, ah, mas esse carro só quebra, isso é uma porcaria, isso aqui tem até vergonha de mostrar o carro, mas não, entra no carro, cuida dele, tá velho, vai cuidando dele, né, deixa bonitinho e fala, não, glória a Deus, eu tenho esse e ele vai abençoar. E aquele carro que às vezes fica velhinho, fica tanto tempo ainda utilizando, e eu sempre falo, o nosso pouco, para quem não tem nada, é muito. Às vezes a gente tem costume de reclamar de barriga cheia. E a gente nem vê as coisas boas ao nosso redor, a gente só fica reclamando, só fica. Aí reclama de tudo, né? Reclama do carro, reclama da casa, reclama do sofá, reclama, né, do marido, reclama dos filhos, da sogra, reclama de tudo. A gente vai ver aqui como é que a gente tem que tratar as sogras, né? Os sogros, mas, enfim, essa coisa de trata bem, né? Trata bem. Sempre vai ter um resultado bom. Você semeia bem, vai ter coisa boa. Legal. Verso 8. Disse Noemi às suas duas noras, ide, voltai cada um para sua casa, a casa da sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os defuntos e comigo. Ou seja, elas começaram a acompanhar, né? Noemi resolveu voltar para Jerusalém, e as duas noras foram atrás delas, e ela falou, não, para, eu não quero a presença de vocês. Volta para a casa das vossas mães, para as vossas famílias, para a terra de vocês. Eu não quero que vocês andem comigo, eu vou voltar sozinha. E acontece muitas vezes assim com a gente, né? Muitas vezes a gente quer ficar sozinho, quer ficar isolado. Eu fiz uma live essa semana, né, com os meninos sobre depressão, e eu achei muito interessante que meu direct bombou de gente pedindo ajuda por essa questão de depressão. Então você que está aí, que tem problema de depressão, que tem aquela tristeza, ou problema de ansiedade, que não está dormindo à noite, que quer ficar mais aquele tempinho sozinho, olha que lição que a gente tira aqui, né, do livro de Ruth. Olha que lição linda que Noemi vai dar, mostrando pra gente que tristeza e angústia ela acontece, mas a gente vai ver uma coisa interessantíssima acontecer aqui. Olha só, ela fala, não quero que vocês venham comigo, fica, volta. Eu agradeço de vocês terem sido boazinhas aí com os defuntos comigo, mas volta, não quero que vocês vão comigo. No verso 9, o Senhor vos dê que acheis descanso cada um em casa de seu marido. E beijando-as ela, levantaram a sua voz e choraram. Deve ter sido muito pranto. Deve ter sido uma despedida extremamente dolorosa dessas duas meninas com Noemi. E disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Verso 11, porém Noemi disse, tornai, minhas filhas. Por que vocês estão insistindo tanto comigo? Por que vocês vão comigo? Tenho eu ainda um vento para dar mais filho, para ser marido para vocês? Tornai, minhas filhas. Ide embora, que já muito velha sou para ter marido. Ainda quando eu disseste, tenho esperança, ou ainda que essa noite eu tivesse marido, tivesse filhos, vocês iam esperar que viesse a ser grandes? Vocês iam ficar presas nisso, sem tomar marido? Não, filhas minhas, que antes amargo me é a mim do que a vós mesmas, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então agora ela diz o seguinte, tudo que eu estou passando é a mão de Deus contra mim. Esse choro, essa angústia, e eu quero ficar sozinha, porque a mão de Deus caiu sobre mim. Eu não aguento mais esse sofrimento, eu não aguento mais essa guerra, eu não aguento mais essa angústia, a vontade que eu tenho é de correr, de ficar sozinha, de voltar para minha terra, de me isolar, eu não quero conversar com ninguém, eu não quero falar com ninguém, e é geralmente o que acontece com a gente quando a gente está caminhando aí pelo vale da tristeza, da depressão, como está escrito no Salmo 23, pelo vale da sombra da morte, a gente quer ficar sozinho, a gente quer ficar isolado. E como que é isso, Alane? Me explica isso, por que a gente tem tanto esse desejo
de ficar isolado, de querer ficar chorando sozinho, de querer fechar a porta do quarto, de querer ficar no escuro. Por que acontece isso? Essa é a reação, né, natural do ser humano, e eu acho que essa reação natural do ser humano é um pouco o efeito pós-queda. Por quê? Desde o princípio, né, desde lá, se a gente pegar Gênesis 1, Deus diz, façamos a nossa imagem, nossa semelhança. Deus nunca fez o ser humano para que ele vivesse sozinho. Deus, desde o seu princípio, ele fala em façamos, ele é pai, ele é filho, ele é espírito, e ele faz o ser humano não é para viver sozinho, né? E mesmo em Cristo a gente vê a sabedoria de Deus, que ela é dividida e cada um tem a sua parte, né? Então nós só podemos ser igrejas enquanto estivermos juntos. Eu acho até muito interessante, né? Eu posso, o irmão Anderson pode, né? Eu estou vendo aqui o meu rosto porque eu tô sendo projetada por uma câmera e eu tô me vendo, mas se eu sozinha me colocar sozinha, eu posso ver minha casa, eu posso ver meus filhos, eu posso ver a sala onde eu estou, mas eu não consigo me ver, eu só me consigo me ver nos olhos de uma outra pessoa, eu só me consigo me ver num espelho, e Deus, ele nos fez de tal maneira que a gente possa só existir com a ajuda de outra pessoa. Eu só vou viver se eu precisar de alguém. Eu preciso de alguém para ser. E quando a gente tem tendência a ficar isolado e querer ficar ali naquele canto, naquele momento naquela escuridão, para não ver a luz, né? A gente está indo até um pouco contra o plano, o projeto inicial de Deus. Deus sempre quis que nós fôssemos uma família, que nós fôssemos o corpo da igreja. E o corpo, ele tem diversas células, ele não pode existir sozinho. Existe uma unidade, né, que a cabeça é Cristo, mas existe uma diferenciação que é cada um. Eu vou ter um dom, o irmão vai ter um dom, o Alexandre tem outro dom. Para essa live aqui hoje existir, tem 3 pessoas reunidas e a gente crê que Deus está entre nós. Então, eu acredito que no momento que a gente vai para esse momento de fuga, de isolamento, a gente esquece um pouquinho do projeto inicial de Deus para nós. Nossa, muito forte. E sabe o que eu estou pensando aqui? Gente do céu, me veio um texto aqui que o local de punição é exatamente um lugar que não tem essa questão social. É uma escuridão tão grande, as pessoas não conseguem se ver. Olha que coisa, né? Talvez seja a maior de todas as punições, né? Você não conseguir ter essa questão de você conseguir falar com alguém, interagir com alguém, é o isolamento completo. Embora esteja com outros seres, outras pessoas, você está isolado porque é uma escuridão, está escrito que é trevas, né? É um lugar que você não consegue enxergar outras pessoas. Só grito, só lamentação, só desespero, ranger de dentes. E o ser humano não foi feito para isso. Talvez essa seja não, né? A maior de todas as dores e por isso chamado de inferno, né? Deve ser um inferno realmente você não conseguir ficar com outras pessoas, conversar com outras pessoas. Então você que está aí, que geralmente fica isolado no seu quarto, fica isolado, tenta se isolar dentro da tua própria vida. Hoje, dentro do livro de Ruth, Deus tem um recado para você. Um recado de dizer que saia, venha para a luz. Venha conhecer outras coisas, venha para a casa do pão, né? Congregue, vá na tua igreja, congregue na tua igreja, né? Vá lá onde os cultos vão voltar, né? Na congregação agora, quem é da congregação, quem não é da congregação, se você vai na igreja católica, vá lá na sua igreja, né? Eu sou assembleano, que eu sei que tem amigo meu aqui hoje, que é assembleano, então um beijo para os assembleanos. Tem irmão Batista que está aqui vendo a live hoje, que eu sei, um grande amigo meu, grande beijo também. Então vá na sua igreja, busque Deus, ore a Deus, saia dessa situação de dentro do quarto, né, de angústia, de sofrimento, e busque coisas novas, experiências novas com Deus, para que a tua vida possa mudar. Volte para Beth-Halem, para Belém, para a casa do pão. E se tem alguém aí hoje nessa live, né, que é filho pródigo, faz tempo que você não congrega, faz tempo que você não canta junto, que você não faz parte do corpo, que você acha que você não faz mais parte do corpo, como um filho pródigo, tem um recado para você lá em Lucas, a parábola do filho pródigo. O pai vai ficar muito, mas muito feliz com o teu retorno, está de braços abertos para você voltar, ele te abraçar com todo o carinho do mundo, te colocar um anel no dedo e que você possa voltar a adorar o teu Criador. Essa é uma das mensagens que a gente tem aqui hoje. Eu estou vendo o Alexandre ali sendo tomado
e eu vou abrir para ele se ele quiser considerar alguma coisa e falar alguma coisa também. Tá bom, Alexandre? Se quiser falar, tá aberto para você, meu irmão. Bom, verdadeiramente a gente fica aqui emocionado, porque são partes de palavra que nós vamos lembrando aí o que temos passado, quantos amigos nossos se sentem nessa situação isolada, sentindo perdido, sentindo sem ninguém para poder aconselhar, e nós temos um problema muito grande hoje que dentro da consciência de cada um, aquilo que talvez ele pense isoladamente e não fazer mais parte do Criador, faz com que ele cada vez mais se afunde, né? Então acho que isso é interessante aí para que cada um que esteja vendo essa live hoje possa, ou que tenha e sabe de algum amigo, poxa, ele se afastou, está muito longe, visite-o, leve essa palavra de bênção para ele. Hoje nós estamos vivendo um tempo muito difícil, nós acordamos de manhã com um sentimento até de pensar, hoje eu aceito, eu decido ser feliz. Mas aí você vai numa padaria, né, fazer uma compra de um leite ou qualquer item que você tem lá. E lá você vê uma notícia, às vezes, negativa. Crie um bloqueio, peça a Deus para que ele entre na tua vida, crie um bloqueio para você dessas informações negativas. Porque Deus ele tem notícias, tem avisos, tem palavras de bênção para nós, para transformar a nossa vida de uma forma positiva. Eu traduzi agora há pouco aqui num sentimento que achei até muito bonito, a irmã Alane explicando, até um amigo dar uma opinião. Irmã Alane, eu conversei com um amigo surdo hoje e expliquei, mostrei sua foto lá. Falei assim, olha que legal, né? Ela é palestrante, por que vocês não dão um sinal para ela? Esse aqui, ó, de A, joga para frente, ó. Mas pense, tá? Pense nisso que a comunidade surda vai te conhecer por esse sinal. E aí, falando sobre essa situação, nós saímos de casa pensando em algo positivo. Sempre vem alguma coisa negativa, né? Olha que expressão bonita. A irmã Alane falando sobre isso, as palavras que entram, eu comecei a sinalizar como problema, que vão subindo na nossa vida e alcançam um nível muito grande. Mas quando você aceita decidir a lutar por isso, você pede ao Criador, e ele vem ao teu encontro e tira esse problema, a tua vida fica positiva. É uma coisa muito bonita isso, eu senti Deus em poder expressar isso para vocês aí. Abençoe. Deus abençoe, Alexandre. Lindo, lindo, lindo. E é bem isso, né, que a gente está vendo hoje em dia. Então, o pessoal que está participando dessa live, vai mandando para o pessoal que vocês conhecem aí, que estão precisando dessa ajuda, que estão precisando ouvir essas palavras, tá bom? Irmão Anderson, posso falar um negocinho? Falar. Enquanto a gente estava falando, me lembrei de uma coisa, né? Muitas vezes as pessoas que têm depressão ou não tem mais esperança na vida, eles ficam dentro de um quarto e aí eles não querem ver a luz, não querem abrir a janela para entrar um raio de luz, né, do sol, eles ficam ali dentro daquele quarto. E aí eles não veem ninguém, não veem nem a própria sombra. Mas se eles ligarem uma luzinha, ainda que eles não vejam ninguém, eles já veem a sombra deles. Meu Deus. E a gente tem uma luzinha que pode fazer a gente ver pelo menos a nossa sombra. E a gente vai olhar a nossa sombra e vai se confrontar conforme a palavra e vai ver em que estado está a nossa sombra. Se ela está pequena, se ela está grande, que tamanho que ela está. E ele pode, dali daquela sombra já, conseguir abrir uma porta, abrir a janela, acender uma luz maior, acender a luz do corredor. Ele consegue, né? Ele consegue sair desse quartinho. E aí ele se transforma, né? Quando a gente percebe essa luz, a gente vê que aparece uma outra sombra, né? Que é a sombra do Senhor, como no Salmo 121, que eu acho lindo. Ele é a nossa sombra, ele está à nossa direita, ele está junto com a gente, ele não vai nos deixar. Por isso que eu acho muito lindo esse salmo, né? Até no original hebraico, eu acho ele muito bonito, que é um cântico de degraus. Em hebraico é Shir Lamalat, Ezainai Regaim Meai Miavoezri, Ezhidem Hashem Nose Shamayim Vaaretz, Alidet Lamok Lagleha, Ayenun Shneha. E Nevayanu Elo Esai Shamer em Israel, eis que não dormirá o guarda de Israel. Ou seja, a gente pode ficar preso na angústia, na dor, no sofrimento, e a nossa alma entrar nesse estágio, né, de quase que querer ficar
quietinho, querer ficar dormindo, querer não saber do que está acontecendo, e de repente esse salmo toca dentro do nosso coração, essa luzinha que você acabou de falar, né, essa luz linda chamada Bíblia, e ela vai e ilumina o teu caminho, e você consegue enxergar um pouco mais, e levantar a cabeça, né? Elevo os meus olhos para os montes, levanto a minha cabeça. Toda vez que a gente levanta a cabeça, a gente libera endorfina, a serotonina aumenta dentro de nós. Olha que coisa interessante, como que Deus fez a gente, né? Essas substâncias que são substância da alegria, do prazer, da felicidade, só de você levantar a cabeça, essas substâncias já são liberadas no nosso cérebro. Por isso a dificuldade, né? Eu vou falar dificuldade de atletas como pessoas que jogam basquete e voleibol de ter depressão, porque a maioria do tempo elas estão de cabeças erguidas, e quando eles estão de cabeça erguida, libera essas substâncias que são a substância do prazer, da alegria, e por isso eles têm dificuldade de ter depressão. Olha que coisa, né? Depressão pode querer entrar, mas não consegue achar espaço. Muito bom. Vamos ler aqui então, verso 14. Então levantaram a voz e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e os seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes para que eu te deixe e me afaste o pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e aonde quer que pousares à noite, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. É lindo esse verso. Fala, Lani, fala desse verso, por favor. Esse é o meu verso favorito. Gente, quem quiser acompanhar com a Bíblia, pega a Bíblia e acompanha aí, viu? Esse verso, ele é especial para mim, que foi o verso que eu coloquei no convite do meu casamento. E esse verso, ele foi profético na minha vida, porque eu acompanhei, sim, né, o Deus do meu esposo era o meu Deus, e onde ele colocou o pé, eu coloquei, e a gente veio parar num outro lugar, e eu me marcou mais ainda, porque não somente a gente colocado no convite do casamento, mas no meu último culto, enquanto solteira, no culto à noite, foi essa palavra do meu último culto enquanto eu estava solteira. E eu acho que ele é bonito, né? Porque a gente aqui é de uma mulher, né? De uma nora que fala para sua sogra, mas ela sabia que o Deus dela era o Deus verdadeiro. E a gente sabe que quando Deus está na nossa frente, a gente não quer largar ele. Onde ele colocar os planos dele, a gente quer seguir. E a gente fala, não quero te desamparar. Por mais que às vezes a nossa própria condição faça com que a gente queira desamparar, queira deixar tudo para trás. E ela fala, não, pela fé eu vou te seguir. Né? Ela não segue somente Noemi, ela segue uma fé, ela segue um Deus. E fica aqui a importância do testemunho que Noemi deve ter feito na vida dessas noras, para ela poder seguir, né, pela fé, sem conhecer, e falar, não, eu vou porque eu vou te seguir, né? Eu segui meu marido por amor. Né? Eu deixei tudo, a minha parentela, a minha família, deixei tudo e vim por amor. E ela vem por falando, né, eu vou te seguir e vou seguir o teu Deus. O papel do testemunho aí, para mim, fica assim, lá em cima. Nossa, sabe o que eu acho top, né, nisso? É que ela insiste, né? Ela insiste, ela quer, é quase que uma briga, né? A Noemi fala, não, volta, Ruth, volta. Ela insiste, ela fala, não, eu vou para a casa do pão, eu vou para a casa do pão, eu vou para Belém. Então ela insiste. E sabe o que eu lembrei agora? Quem quiser abrir a Bíblia e tiver com a Bíblia, lá em Lucas capítulo 13, verso 24, essa palavra porfiai por entrar na porta estreita, é a mesma palavra utilizada aí no texto de Ruth, que é insistir, brigar, lutar, disputar. Então, disputa, se esforça para entrar pela porta estreita, faz um esforço, briga, arruma confusão, mas vai para a casa do pão. Vai para a casa do pão. É necessário você estar na casa do pão. Eu vi que tem muitos comentários de pessoas que dizem assim, eu estou no deserto, minha vida está no deserto, eu estou angustiado no deserto. E aí eu peguei minha Bíblia aqui, pedi ajuda do meu sobrinho aqui, eu estou com essa Bíblia aqui, ó. É uma Bíblia com tradução judaica.
E olha que interessante, né? O pessoal que fica falando de... que está sofrendo aí, né? Dizendo, olha, eu estou sofrendo demais, minha situação é muito difícil e tal. Guardem bem uma coisa, deserto é lugar onde Deus opera. Deserto é lugar onde Deus opera. E opera muito, opera milagre, opera coisas grandiosas, viu? Grandiosas. Então, guardem muito.